este painel o juiz do TRT Paraná, doutor Mauro Pacheco. Convidamos também o senhor Luiz César Ismael, que é o assessor jurídico do SEXPAC. Chamamos também doutor Roberto Feitosa Silva, perito médico da Justiça do Trabalho, e a doutora Andréia Compe, que é a presidente da Uniléu. Esse painel tem o tema A Legislação e a Inclusão de Deficientes no TRC. Com a palavra, mediadora, jornalista Mira Grassano. Diretamente, já passamos com o nosso primeiro palestrante. Doutor Mauro Pacheco, que é o juiz do TRT Paraná, que fará a primeira explanação. Boa tarde, boa noite a todos. Sei que já estão todos cansados, então vou tentar ser bem rápido aqui minha fala. Gostaria de agradecer ao sindicato, em nome da doutora Débora, que me formulou o convite, e dizer que estou bastante lisonjeado por participar desse colóquio, mas também afirmar que, cada vez mais, eu me convenço de que, realmente, como o ministro falou, eu tenho que tirar o time. Semana passada, estive num outro colóquio, falando sobre o direito do trabalhador doméstico, e, mais uma vez, cheguei à conclusão de que todo mundo está errado. E, como dizia meu pai, quando você chegar a essa conclusão, se aposente, que o errado é você. Então, eu acho que está na hora de eu tirar o time e ficar remoendo em casa, que assim você não incomoda os colegas. O grande problema que eu detecto e falo para meus colegas quando estou nesses colóquios, porque no final de semana passada foi um colóquio só entre juízes, para tratar da lei, a nova lei do doméstico, eu fico escutando e brinquei com eles, digo, eu não sei se vocês queriam ser políticos e não se elegeram ou não tiveram coragem de se candidatar e resolveram cair na Justiça do Trabalho, porque é muito mais fácil, A Justiça do Trabalho, você cria direito e ainda você executa o que o político não pode fazer, Ele cria a lei e espera que os outros cumpram, e você não, você, como juiz, você manda os outros cumprirem. Digo, então, está na hora de eu tirar o meu time, porque estou ficando aí meio sozinho. Nós vamos falar aqui a respeito da legislação de inclusão de pessoas portadoras de deficiência, no transporte. Quero, antes de começar, e isso nós vamos ver aqui na evolução da minha fala, eu quero dizer aquilo que vocês já sabem, mas que poucos têm coragem de falar em público, que o grande problema que nós vivenciamos no Brasil é justamente o fato dele estar cheio de brasileiros. Porque todo mundo quer tirar vantagem. Ninguém cumpre palavra, ninguém respeita o tratado. E é por isso que eu já estou cansado da Justiça do Trabalho, porque faz muito tempo, eu estou lá há 22 anos, e faz muito tempo que eu estou analisando e julgando quem mente menos. Porque ninguém leva direito, todo mundo leva mentira, tanto do lado do patrão quanto do lado do empregado. Aí você fica ali diante de todas aquelas aberrações, e tem que dizer quem que mentiu menos e quem que vai ser o ganhador da causa. Às vezes eu pergunto para as partes que estão ali, sejam patrões ou empregados, digo, olha, só tem duas hipóteses de eu acreditar em você. Ou eu sou um ET, que caiu na Terra agora, não conhece nada, não viu nada, e, portanto, acredito naquilo que estão me contando, ou eu sou um idiota. Então, você escolha o que eu sou, um idiota ou um ET.
porque não tem como, a mentira é tão grande, a mentira é tão deslavada, que não tem como acreditar. E você tem, com base naquilo, né, ainda julgar e dizer quem está com a razão e quem foi explorado e quem foi, né, prejudicado. Vocês vão ver aqui na minha fala que vocês vão ver que é verdade isso, né? Como eu falei para vocês, o Brasil está cheio de brasileiros. E, como não podia deixar de ser, até porque a lei assim o exige, o governo é formado por brasileiros. Tá? Então, o governo também tira vantagem, porque é brasileiro. Tá? Nós vamos ver aqui, começando, se pudesse. Eu fiz uma pequena evolução histórica do tratamento dispensado ao portador de deficiência, e nós vamos ver que iniciou-se, né, com a solução mais simples, que era simplesmente a eliminação, que acontecia, por exemplo, em Roma, em Esparta, nascia uma criança com algum tipo de deficiência, ou então no adulto, quando por causa de guerra ou qualquer outro motivo havia alguma mutilação, o mais fácil era a eliminação. Então, né, Roma e Esparta solucionavam da forma mais simples possível, né, simplesmente eliminando a pessoa. Já na Atenas antiga também, havia o problema da piedade. Tá? Então, aquele que era portador de deficiência, ele tinha um tratamento piedoso. Seja de um lado, seja de outro, não havia solução. Porque a pior coisa que existe para quem tem um problema de, né, deficiência ou algum tipo de necessidade especial é você ter piedade. Certo? Então, nós passamos, né, nessa fase da fase antiga, né, com a solução mais simples, a morte, a eliminação, ou então a piedade, ou seja, tirando a pessoa do convívio, isolando a pessoa, protegendo a pessoa, entre aspas, né, para que essa não ficasse no meio da sociedade. Na fase do cristianismo, nós já tivemos uma evolução. Por quê? Pelos princípios cristãos, né, esse portador de deficiência começou, então, a ser tratado de uma outra forma, pelo menos não era eliminado, né? Já é uma evolução, quer dizer, passou a ter direito a algum tipo de tratamento especial, um direito a ser incluído na sociedade, né? Fazendo com que houvesse até criação de centros especiais na época, né? Para que ele pudesse ter algum tipo de avanço. Né? Saindo do cristianismo, nós entramos no renascentismo, né, que aí foi onde a humanidade teve uma evolução bem maior, conhecimento, né, houve o advento dos direitos reconhecidos universalmente, e o portador de deficiência também começou a ser entendido. Isso que é o mais importante, né? Quer dizer, quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas. A sociedade começou a ter uma outra visão em relação ao portador de necessidade. E isso é importante por quê? Porque a única solução que existe para o portador de deficiência é justamente a compreensão e a inclusão dessa pessoa, não só na sociedade, como no mercado de trabalho, que é o nosso caso aqui. Não há como você fazer com que o problema seja solucionado, você excluindo, você protegendo ou tendo piedade dessa pessoa. Daí adveio o quê? Uma questão intermediária nessa evolução foi justamente a imposição de cotas. Quer dizer, enquanto a sociedade não está evoluída o suficiente para entender o problema do portador de deficiência, o governo impõe, a sua força, impõe que as empresas tenham que cumprir cotas, tenham que, obrigatoriamente, em decorrência de lei, acolher essas pessoas, então, no seu quadro de pessoal. Tá certo? É óbvio que isso não é a solução, porque tudo que é obrigatório tem a sua rejeição.
tá certo? E é nessa fase que nós nos encontramos. O Brasil se encontra na fase que a lei ainda tem que obrigar as empresas a dar oportunidade às pessoas com deficiência. Tá? Nós já temos sociedades evoluídas, e, né, culturalmente e tudo mais, como nos Estados Unidos, por exemplo, que não existe lei de cotas. Tá? Por quê? Porque a sociedade entende que tem que solucionar um problema que é de todos. Por que é de todos? Porque essa pessoa tem que ter algum tipo de manutenção que decorre o quê? Como no caso do Brasil, vocês sabem muito bem, né, que existe o abono previdenciário, né, que faz com que a pessoa tenha um meio de sobrevivência. Né? E isso faz o quê? Vindo do governo, significa que todos pagam. Né? Porque o governo não tem dinheiro, o dinheiro do governo é o dinheiro de todos. Então, enquanto a sociedade não assumir a sua responsabilidade, o governo impõe a todos a obrigação, né, de manter essa pessoa. Tá? Qual é o problema, então, que nós temos que resolver? Tá? Qual é o problema? Tá? O problema é justamente que a Organização Mundial da Saúde prevê que 10% dos habitantes do mundo têm algum tipo de deficiência. Então, vocês vejam, a população mundial, se peguem 10%, são os portadores de deficiência. Já o IBGE, né, em 2000, encontrou 14,5% da população brasileira com deficiência. Em 2010, ou seja, 10 anos, uma década depois, subiu esse percentual para quase 24%. Eu não sei se o critério de pesquisa dele se aperfeiçoou ou se essa população é que cresceu. Né? Porque aí foi em termos percentuais e não em termos absolutos. Quer dizer, lógico que a população em 10 anos cresceu, mas o que cresceu aqui foi o percentual, né? Sendo que, desses portadores de deficiência, 6,7% tem deficiência considerada severa. Tá? Mais alguns dados aqui, só para vocês terem uma ideia de qual é o problema que tem que ser solucionado. Tá? Nós vamos encontrar, nas unidades da federação, esses percentuais. Vocês vejam ali, que em São Paulo nós temos 2,47% da população, né, comparando isso em percentuais da população nacional, né, não do Estado em si, mas 2,47% de toda a população nacional é portadora de deficiente. Então, vocês vejam, 4.203.000. E esses dados são de 2000, hein? Então, vocês não fiquem muito animados aí, porque, obviamente, já deve ter aumentado muito mais. O Paraná, na época, estava com 1.297.000, ou seja, 0,76% da população brasileira. Tá? Em termos absolutos, nós vamos encontrar, então, que esse percentual se eleva em Goiás. É o estado que, na época, tinha o maior contingente de portadores de deficiência em termos absolutos, ou seja, 14,31% da população de Goiás era portador de deficiência. Tá? Aí nós vamos cair no Paraná, com 13,57%, e vejo que São Paulo, daí, só 11% da população de São Paulo é portador de deficiente. Né? Muito embora, em nível nacional, ele estivesse em primeiro lugar, no Estado, ele ocupa uma das últimas posições. Aí. Tá? Lógico que não estão todos os estados da federação, mas... Qual é o problema que nós encontramos em relação à imposição... desculpe. Ainda em termos de deficiência, mais uma pesquisa, vejam aqui que a deficiência visual é a que mais é encontrada, ou seja, 52,4%. Então, o maior contingente de portadores de deficiência é em relação à deficiência visual. Tá? Vocês vão depois ver como é complicado nós analisarmos em termos de Brasil, de solução do problema, quando vocês analisarem esse tipo de percentual aqui. 52%, então, dos portadores de deficiência é deficiência visual. Qual é o problema que nós encontramos em ter uma lei de cotas? A lei de cotas no Brasil, então, ela tenta, como sempre no Brasil, ser muito específica. Né? A Lei 8.213 de 91 é a que trata, então, das cotas, dizendo que
empresas com 100 empregados ou mais será obrigada a contratar trabalhador com deficiência e estabelece daí então os percentuais. Né? Então, a empresa que tiver 100 até 200 empregados tem que contratar 2%, 201, 503, 501 a 1.004, acima de 1.000, 5% dos trabalhadores deverão ser portador de deficiência. Essas vagas deverão ser restritas, né, só para eles, né, tem que ser respeitado. A fração da unidade superior, né, caso na contagem aí dê o número quebrado, sempre o número deverá ser considerado número redondo superior àquela fração que deu. Tá? O grande problema que nós vamos encontrar aqui, um dos grandes problemas da legislação, o que diz a lei? Preencher 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou seja, o trabalhador que não tinha nenhum tipo de deficiência e veio a adquirir durante o contrato ou durante a vida, então ele está sendo reabilitado. Reabilitação é essa feita pela Previdência Social, ou pessoas portadoras de deficiências habilitadas. Tá? Então, vejo que não é qualquer trabalhador que poderá ser contratado pela empresa. A própria lei diz que ele tem que ser reabilitado, ou seja, ele tem que ter um treinamento para exercer uma outra função, que não aquela originária dele, ou então um que não tenha, né, a deficiência dele seja já mais natural, de nascença qualquer, mas habilitado, tá certo? Essa lei, então, tem como fundamento a própria Constituição Federal, né, que trata da questão da cidadania, trata do exercício profissional, enfim, a Constituição Federal prevê, né, toda uma gama de direitos para o trabalhador comum e, obviamente, o trabalhador que possua deficiência, e também a Convenção 159 da OIT, que trata especificamente do trabalhador portador de necessidade especial. O que eu falei que é complicado quando o governo ou quando nós temos uma imposição que não é aquela vinda da própria sociedade? Tá? Vocês vejam aqui que o decreto que regulamentou essa lei, ele diz quem que pode ser considerado pessoa portadora deficiente. Ou seja, que absurdo. Quer dizer, então, existe uma lei de cotas para proteger a pessoa com deficiência, mas não pode ser qualquer um. Tem que ser aquele que se enquadre no que a lei considerou como sendo uma pessoa com deficiência. Tá? Então, veja, para a legislação, ou seja, para a empresa cumprir a sua cota, ela tem que respeitar isso aqui. Se for alguém com deficiência física, tem que se enquadrar nesse tipo de deficiência. Então, não pode ser qualquer um, tem que se enquadrar. Se for uma deficiência auditiva, né, tem que ser perda bilateral, né, não pode ser, então, só de um lado, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, auferida, quer dizer, ele especifica tudo. É muito, você tem que se enquadrar exatamente dentro dessa definição da lei. Tá? E continua, né, se for deficiência visual, deficiência mental, enfim, a legislação daí especifica como que o trabalhador tem que se enquadrar. Quer dizer, isso é realmente, como eu falei, um absurdo, né? Você, na lei, querer definir quem é e quem não é pessoa portadora de deficiência. Além disso, quer dizer, mesmo você se enquadrando em todos aqueles aspectos legais, quer dizer, você tem aquela deficiência que a lei diz que é considerada deficiência, tá? Para que o empregador precise contratar, ele tem que ter um laudo médico, tá, dizendo que aquela pessoa tem aquela deficiência. Quer dizer, não adianta só você chegar lá e contratar a pessoa com deficiência. Não, tem que ter um laudo médico dizendo que a pessoa é deficiente. Ou então, uma declaração, né, a certidão de reabilitação profissional da própria Previdência Social ou do INSS. Tá? Problema também que nós vamos encontrar. A empresa é obrigada a ter um laudo médico dizendo que aquela pessoa é portadora daquela deficiência. Só que esse laudo deverá, além de especificar que tipo de deficiência, terá que ter a autorização do trabalhador para que aquilo seja divulgado. Vocês vejam a que ponto nós chegamos. Quer dizer,
eu sou um portador de deficiência, eu tenho uma deficiência, eu vou lá na empresa, eu me candidato, faço um laudo, o médico diz que eu tenho aquela deficiência, mas eu tenho que provar para as autoridades do governo, seja o auditor fiscal, seja o Ministério Público, seja a Justiça do Trabalho, eu tenho que provar que aquela pessoa se enquadra dentro da lei. Mas eu não posso fazer isso se a pessoa não autorizar. Como é que fica? Então, a pessoa tem que autorizar, o empregado tem que dizer que aquele laudo pode ser utilizado pela empresa para divulgar a sua deficiência. Esses são os problemas que nós vamos encontrando justamente porque a sociedade não evoluiu. Quer dizer, tem que ser imposto, tem que ser uma lei obrigando. A distribuição das pessoas na empresa. A lei não tratou disso. Agora, eu digo para vocês que eu já vi várias ações na Justiça do Trabalho, condenando a empresa por discriminação porque a pessoa foi colocada tudo num setor só. Então, a empresa se justificava, dizendo que, como ela tinha que preparar um ambiente especial para as pessoas poderem trabalhar, é óbvio que ela montou um setor específico lá, tal, para colocar as pessoas com deficiência poderem trabalhar. Alguns deles saíram, foram demitidos, sei lá o quê, não interessa aqui, entraram na Justiça do Trabalho alegando que elas eram discriminadas, porque na empresa elas tinham sido separadas num ambiente distinto dos demais e que isso, então, causava um grande dano moral, um grande problema para elas. Então, a lei não diz como deve ser distribuída a pessoa ou os trabalhadores no ambiente da empresa. Agora, se orienta que elas sejam distribuídas em todos os ambientes, para que essas confusões não venham a ocorrer depois. Recomendo também efetuar vagas em todos os setores. Também vi uma decisão do tribunal, pesquisando agora para vir conversar com vocês, uma decisão do tribunal que diz que a empresa só abriu vagas para subalternos e que não abriu vaga para gerente, enfim, cargos de comando da empresa. E que isso também era discriminatório, a empresa, além de pagar a multa, ainda foi condenada por danos morais coletivos e tudo mais, e ação civil pública, aquelas coisas. Então, a orientação que se dá é que a empresa abra vagas em todos os setores. Quer dizer, aqui, no transporte, fica bem complicado, porque motorista, imagine vocês como é que vai fazer a contratação do motorista que tenha uma necessidade especial. Quero lembrar vocês também, não sei se vocês estão sabendo ou não, mas, em 2007, foi proposta uma ação civil pública no Estado de São Paulo, na 10ª Vara da Justiça Federal, e o doutor Santos deu a liminar, determinando ao CONTRAN que eliminasse a proibição da pessoa com necessidade especial de tirar a carteira profissional, dizendo que a Constituição Federal diz que não se pode inibir ninguém de ter uma profissão, de ter algum tipo de ganho, de sustento. Então, que essa proibição do CONTRAN, dizendo que a pessoa com necessidade especial não pode dirigir, não pode ter carteira profissional, deveria ser eliminada. Essa sentença transitou em julgado, não me lembro se foi em 2011 ou 2013. Então, o CONTRAN já não pode mais proibir pessoas com necessidades especiais de tirar a carteira profissional. Então, já não é mais nem desculpa para as empresas de transporte dizer que os motoristas não podem ser levados, os cargos de motorista, as vagas de motorista não podem ser levados em consideração na contagem geral do número de empregados da empresa, porque já existe a autorização. É aquilo que eu digo, tudo que vem de cima é muito bonito. Nossa, agora, na prática, como é que se aplica isso? Não sei. Quer dizer, está lá, o CONTRAN não pode mais proibir, mas tem alguém que tire? Não sei. Não sei, mas está permitido. O Brasil está dentro do primeiro mundo, já não proíbe ninguém de tirar carteira profissional. Tá certo? Daí eu só estava brincando ainda com o meu colega Valdecir, com o próprio Luiz Gustavo, nós estávamos comentando, tudo bem, agora com a lei que obriga o trabalhador motorista a ter o descanso a cada período. Vamos supor que seja uma pessoa que não tenha os movimentos da perna. Como é que ele faz daí? Daí ele para o caminhão e faz o quê? Vai descansar como? Daí ele vai ter que sair do caminhão a cada tantas horas, ele vai ter que sair do caminhão para usufruir o descanso. Mas ele não tem os movimentos da perna.
né? Além, lógico, fora isso, o caminhão ter que ser todo ele adaptado. Enfim, ninguém pensa nisso, né? Todo mundo só pensa, não, mas é um absurdo. Na prática, vocês é que resolvam, não quero nem saber. Tá? Quais são as penalidades, então, que a empresa vai sofrer caso não cumpra a lei das cotas? Tá? Cabe ao Ministério do Trabalho, ao auditor fiscal do trabalho, ou fiscal do trabalho, fazer, então, a verificação do número de trabalhadores que a empresa possui, a cota que ela deveria cumprir em relação aos portadores de necessidades especiais e lavrar o auto de infração, caso, né, não tenha sido respeitado. Tá? Também pode o Ministério do Trabalho mandar um relatório do que está acontecendo na empresa para o Ministério Público, para que ele, então, entre com ação judicial contra a empresa, normalmente pedindo que ela seja punida por dano moral coletivo, por não respeitar a legislação. Vejam aqui também que a multa, né, por não cumprimento da legislação não é pequena. Tá? Atualmente, o valor da multa é de R$ 1.925 por empregado não contratado, tá? E daí vem o acréscimo conforme o tamanho da empresa. Então, esse valor de 1.925, ele pode ser acrescido de zero, óbvio, vai manter igual, de 0 a 20% se a empresa tiver até 200 empregados, né? 20% a 30% se tiver até 500, 30% a 40% se tiver até 1.000 e até 50% desse valor cada empregado, né, pagará, a empresa pagará por cada empregado que não tiver sido contratado. Tá? Então, vocês imaginem, uma empresa que não cumprir já vai ter um probleminha financeiro para resolver, e não quer dizer que, pagando a multa, ela se isentou do problema, ela eliminou o problema, continua. Quer dizer, se o fiscal for no mês seguinte lá, no outro mês, dali 6 meses, a empresa vai estar irregular, tá? E vai pagar novamente a multa. Tá? Podendo acrescer, né, porque a legislação fiscal diz que, se a empresa for reincidente, a multa pode ser dobrada, os valores das multas. Como é que a empresa pode fazer, então, para tentar, né, contratar a pessoa com necessidade especial? Nos postos do Cine, tá? É um dos lugares que ela pode pesquisar. Eu já informo a vocês que pesquisei durante essa semana, fiz consulta informal, liguei lá para o representante do Cine, conversei, daí eles me falaram que eles têm uma demanda de 240, em média, 240 pedidos, né, 240 vagas disponíveis por mês, mas que eles conseguem preencher somente, em média, de 50 por mês. Ou seja, 190 vagas ficam abertas no Cine por mês, porque não há candidato interessado. Tá certo? Não tem ninguém interessado lá. Centros e unidades de técnica de reabilitação, que é o próprio INSS, que também não tem ninguém lá para encaminhar para as empresas. Sicord, né, tem o site aí. E nas escolas, no caso, por exemplo, o Instituto lá dos Cegos, também pesquisei, também falei com a responsável. Ela me falou que, muito embora eles tenham, em média, 360, 400 alunos no ensino médio, eles mantinham, até alguns meses atrás, eles mantinham o curso profissionalizante com informática, tá? Mas que só conseguiam colocar no mercado 15 profissionais por ano. Tá? Então, só 15 profissionais por ano conseguiam trabalhar com a informática, advindos lá do Instituto dos Cegos. E que agora, né, esses últimos meses, eles tiveram que fechar o curso porque não tinham quem desse o curso, quem ministrasse o curso. A pessoa que ministrava saiu, não teve interesse, e eles não têm mais ninguém que consiga, então, preencher a vaga de professor lá. Eu fiz um comparativo aqui, tá, a respeito da lei de cotas no mundo, só para a gente ter uma ideia de como a gente está, tá, como o Brasil está situado aí em termos de lei de cotas. Vejam, nos Estados Unidos não existe, como eu falei, não existe lei de cotas. Tá? População americana tem consciência dos seus direitos, suas obrigações, né? Tem consciência do direito à cidadania de todo cidadão americano, acho que é um dos países que mais preza pela cidadania. Tá? Então, não há lei de cotas e não há problema. Né? Quando há algum tipo de problema, a própria justiça soluciona.
Tá? Então, eles não têm problema de admissão de pessoas portadoras de deficiência. A Alemanha prevê uma cota de 6% para empresas que tiverem 16 empregados ou mais. Então, se a empresa tiver 16 funcionários ou mais, ela tem que contratar 6% dos trabalhadores do seu quadro pessoal tem que ser portador de deficiência. Tá? A França, né, 6% também, mas o número de empregados sobe para 20%. Tá? Então, empresas com 20 ou mais empregados no seu quadro pessoal tem que ter 6% de portadores de deficiência. Um fato interessante que nós encontramos em alguns países é que, junto com a lei de cotas, eles não obrigam a pessoa, muito embora exista a previsão de cotas, eles não obrigam a empresa a contratar o trabalhador portador de deficiência. Por quê? Porque a empresa pode optar em pagar para um fundo existente no país um valor fixado por eles, que será utilizado para incentivar aquelas empresas que contratam acima da cota prevista em lei. Eu achei bastante interessante, por quê? Porque daí não é punição, daí é incentivo para que a empresa faça a contratação. Então, você deve contratar X% de portadores de deficiência. Tá? Se você não cumprir, você, então, paga para um fundo de desenvolvimento, você paga, então, um valor, e esse valor que você pagar vai ser repassado para a empresa que supriu a sua obrigação e contratou mais trabalhadores do que era necessário. Tá? Eu acho que o sistema é bem interessante, né, e poderia ser mais rápido de solucionar um problema se fosse utilizado no Brasil. As dificuldades que nós temos, que o empregador tem para fazer a contratação. Primeira, baixa escolaridade. Tá? Nós vemos, em dados estatísticos do próprio IBGE, nós vemos que a pessoa portadora de deficiência, e aí alguns, não fui pesquisar isso, mas alguns estudiosos falam, que é justamente em razão da proteção que a família dá a essa pessoa, é que ele tem uma baixa escolaridade. Ou seja, ou porque a família quer esconder o problema da sociedade, ou porque tem piedade e acha que a pessoa não é capaz, e daí faz com que ela, obviamente, criança ou qualquer um, se não for obrigada, não vai atrás de estudo, não vai atrás de qualificação. Tá? Então, nós temos o problema da baixa escolaridade, carência de capacitação profissional, como eu falei para vocês, né, no Instituto dos Cegos, de 400 alunos que eles têm no ensino médio, só 15 por ano buscavam a capacitação técnica, iam atrás da informática, que era o único curso que eles tinham. Carência no sistema de habilitação e reabilitação do trabalhador, né? O próprio governo não faz nada para que esses trabalhadores tenham condições de estar capacitados para serem admitidos. Lembra que, lá no começo, quando eu falei da lei, eu falei que o trabalhador portador de deficiência habilitado ou reabilitado. Não é qualquer portador de deficiência que pode ser contratado pela empresa, porque a empresa também não vai contratar quem não tiver capacidade. Tá? Então, essa carência do sistema de reabilitação, falta de estímulo econômico que incentive a contratação, como eu falei, naqueles países, então, que as empresas que cumprem as cotas são beneficiadas, recebem uma parte, uma cota, né, para fazer isso. Preconceito por parte do empregador. Todo empregador, como todo brasileiro, tem preconceito em relação ao portador de deficiência. Desinteresse do próprio trabalhador. Escassez de mão de obra qualificada, assistencialismo por parte do governo. Vocês sabem que o governo federal paga para o trabalhador portador de deficiência que não receba mais do que 1/4 do salário mínimo por mês, ele paga um abono mensal correspondente ao salário mínimo. E, verificando isso, então, fazendo essa análise dessa palestra aqui, nos últimos 10 dias aqui, eu comecei a fazer uma pesquisa também informal nas audiências. A gente faz em torno de 11 audiências por dia. Né? Então, todo dia eu verificava qual era o salário que os trabalhadores estavam recebendo. Tá? Não passa de R$1.000 em média. Tem aqueles que ganham 1.200, 1.400, mas a grande maioria ganham 800, 900, 1.000, 1.200. Agora,
pergunto para vocês, qual é o trabalhador com deficiência que, recebendo o salário mínimo por mês, vai querer sair às 7 horas de casa com toda a dificuldade, frio, chuva, serração, né, locomoção que eles têm para ganhar 900, 1.000, 1.200? Né? Então, o próprio governo, que impõe a legislação, né, para que o empregador cumpra a lei de cotas, ele mesmo faz com que o trabalhador não tenha interesse nenhum e daí a empresa não possa cumprir a cota. Vocês vejam como é complicado? Por isso que eu falei que o Brasil não dá certo por causa do brasileiro. Né? Quer dizer, o governo, por que o governo faz isso? Isso se chama assistencialismo. O que é assistencialismo? Vamos proteger esse aqui, porque daí ele vota em mim, vamos proteger aquele lá, porque ele vota em mim, né? Minha casa, minha vida, luz fraterna, gás não sei do que, assistencialismo. Então, o próprio governo, que deveria ser um incentivador, né, para que o trabalhador pudesse se incluir na sociedade, ter a sua cidadania reconhecida plenamente, ele mesmo faz com que não haja interesse nenhum do trabalhador e ele fique em casa ou fique em qualquer lugar escondido em vez de sair para o trabalho. Tá? Falta de instrumento e mecanismo que permitam a inserção no mercado de trabalho, falta de informações sobre o tema e despreparo da sociedade em lidar com a pessoa portadora deficiente e a concessão do benefício que eu já falei para vocês. Tá certo? Então, rapidamente, né, eram essas as considerações que eu tinha para fazer. Óbvio que o tema é muito maior do que, né, uma palestra de 20 minutos ou um estudo de um dia. Né, o problema é muito mais sério do que isso. Agora, eu só queria que vocês, principalmente os empregadores, tivessem a consciência de que a lei está aí, a lei é obrigatória, ela não exclui ninguém. Né? Não há nenhuma exclusão, nenhum empregador está dispensado de cumprir a legislação. Tá? Então, principalmente porque esse colóquio está sendo feito pelo sindicato, é que eu acho que, primeiro, poderia haver uma ação no sentido de mudança da legislação para que a legislação pudesse contemplar, talvez, como no Japão, na Áustria, etc., o bônus para aquele que cumprisse a cota e fizesse a contratação maior. Né? Seria uma forma de solucionar. Outra forma, obviamente, é a cidadania. Quer dizer, tanto por parte do empregador quanto por parte do trabalhador, nós temos que saber que o problema existe, esse problema é de todos, porque se a Previdência Social paga esse abono de um salário mínimo para o trabalhador que não tem condições de se manter, significa que toda a sociedade está pagando para que ele fique em casa. Agora, vocês façam uma conta. Nós vimos ali que são em torno de, se nós fizermos uma média de 14%, não vamos nem chegar lá nos 25%, né? Mas se nós fizermos uma média de 14% de portador de deficiência que recebam da Previdência Social o abono e o salário mínimo, nós vamos ter aí próximo a 1 bilhão por mês, 1 bilhão de reais por mês, pagos somente para manter o trabalhador ou a pessoa com deficiência em casa. Será que é isso que a sociedade brasileira pede, ou quer, ou espera? Será, até quando que a Previdência Social terá recursos para fazer esse tipo de manutenção? Então, eu acho que só a consciência, né, do brasileiro vai fazer com que esse e milhares de outros problemas que nós enfrentamos sejam resolvidos. Porque não podemos mais pensar que o problema é do governo e que o governo resolve, porque o governo somos nós. Quer dizer, o dinheiro que o governo tem é nosso. Né? E daí vem o problema de CPMF e tudo mais. Por quê? Porque o dinheiro tem que sair de algum lugar. Tá? Então, somente no momento em que a população se conscientizar de que realmente existem problemas que são comuns, não é porque eu não tenho na família ou eu não sou portador de necessidade especial que eu não tenho o problema. Nós temos o problema, porque nós estamos pagando o problema. Tá certo? Então, fica aí algumas reflexões, só bem rapidinho. Eu sei que está todo mundo cansado. Obrigado, Débora, obrigado ao sindicato. A gente passa agora a fala dos nossos debatedores. 10 minutos para cada um, por favor, que o horário realmente já está avançado. Vamos começar com a doutora Andréia, pode ser? Boa noite. Eu sou presidente de uma ONG que se chama Unileu, que é a Universidade Livre para a Eficiência Humana.
e ela é mantida por empresas de Curitiba e da região metropolitana. Ela nasceu de iniciativa das empresas para o desafio do cumprimento da lei de cotas. Ela tem 11 anos de existência, e ela veio realmente para fazer uma intervenção social em busca de soluções para que a pessoa com deficiência se tornasse mais pronta para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo que as empresas se tornassem mais preparadas, para ver se a gente conseguia reverter um pouco o desafio tão grande que era cumprir a lei. Então, por isso que nós, hoje, trabalhamos com cerca de 2.000 pessoas com deficiência por ano, e nós fazemos todo um atendimento gratuito para essas pessoas, para que a gente consiga fazer um banco de interessados no mercado de trabalho e no encaminhamento, e não é só o encaminhamento e a qualificação. A gente faz um acompanhamento familiar, a gente faz reabilitação profissional, social, médica, e nós temos hoje 50 funcionários trabalhando fortemente em todas as alternativas de inclusão. Então, foi por isso que ela nasceu. Ela nasceu justamente para isso, para esse desafio tão grande. Por que a gente acha que é um desafio tão grande? Porque nós estamos falando de uma lei que nasceu em 91. Ela tem 24 anos e a gente ainda está sentado aqui discutindo como é que a gente vai cumprir. 24 anos. Eu estou sentada aqui, de novo, falando que eu falo para vocês que eu gostaria de estar fazendo qualquer outra coisa. O meu maior sonho é que a Unileu desaparecesse. Só que cada dia chega mais uma empresa, cada dia chega mais uma pessoa. Eu queria, sim, salvar as baleias, plantar árvore, mudar o foco, mas, infelizmente, a gente vê que o desafio, de vez de a gente avançar, a gente tem um retrocesso em vários aspectos. E muito deles é na incapacidade que a sociedade tem de fazer essa inclusão acontecer. Então, a inclusão tem que ser na força, pela força da lei. Existiu-se a lei por todo esse tempo, e, mesmo assim, não foi necessária. Daí, depois que elegeu-se essa causa, na fiscalização, é que a comunidade empresarial começou a se movimentar para poder fugir das sanções econômicas. Ninguém fez por espontaneidade. Ninguém fez para a questão espontânea. E isso trouxe uma marca muito ruim para a inclusão, porque a inclusão ela é uma coisa feita goela abaixo para os empregados, para os empregadores e para os empregados com deficiência também. E a gente mais evoluiu muito. Nós estamos aí... antes da promulgação da lei, nós tínhamos 15.000 trabalhadores com deficiência com carteira registrada. 24 anos atrás, havia-se um registro, que nem é um registro estatístico muito forte, mas havia-se o registro de 15.000 trabalhadores. Com a promulgação da lei, foi 330.000 que nós fechamos o ano passado. 330.000. E daí o doutor trouxe alguns dados. A primeira coisa é a questão da lei. Nós estamos 330.000 faz tempo. A gente já teve em 400 e a gente voltou para 330. Então, a gente está sempre voltando à questão de cada vez que há uma leva de fiscalização, a gente aumenta o número, depois a gente diminui de volta. Então, a gente sabe que o fio condutor da permanência dessas pessoas no mercado de trabalho, infelizmente, ainda é a lei. E isso acaba fazendo com que a gente se desgaste muito no processo de inclusão. Aquele que o doutor falou ali do 3298, que eu achava um absurdo, talvez, classificar, mas o que aconteceu? Durante 10 anos, a pessoa com deficiência é aquela que tivesse, já que eu tenho que cumprir, eu vou cumprir com aquela que tenha a menor deficiência possível, para me dar menos problema. Então, aquilo veio para dizer que aquele que tem unha quebrada não é uma pessoa com deficiência. Aquele que tem uma monocular não tem uma deficiência. Ele tem uma deficiência, mas, para a lei de cotas, isso não impacta. Então, ela veio para a gente poder fazer uma sistematização de quem realmente, para quem que era a lei. Para quem que é essa lei? E o decreto 3298 veio para isso, para regulamentar, porque as empresas estavam, já que a gente é obrigado, então a gente vai pegar aquelas pessoas que tenham uma deficiência muito leve. Muito, porque isso traz menos processo. Nós temos também, lá na Unileu, em média, 250 vagas por mês abertas pelas 50 empresas parceiras. Nós temos um sucesso maior que o Cine, a gente fecha 97% delas, justamente porque a gente faz alternativas de inclusão, de apoio à empresa. Não é porque a gente é melhor ou melhor, é que o Cine é um banco de dados. Nós somos uma empresa
social em busca de soluções para as empresas. Então, para nós, sempre é bem mais elevado o resultado final. Mas isso nos traz algumas questões baseadas nisso, que tem gente, sim, para fazer o cumprimento da lei. Tem gente, só não tem aquele, porque a empresa quer o cego que veja, né, o surdo que fale, o cadeirante que ande. Então, fica difícil a gente dizer que não existe pessoas com deficiência. Não existe pessoas com deficiência na expectativa de que ela não dê um impacto grande na limitação dela dentro do mercado de trabalho. E isso também nos traz uma reflexão. Por que a gente não quer, por que a gente acha que a questão é negativa? Eu, nesses 15 anos de trabalho, eu aprendi uma coisa. Eu acho que a gente não consegue evoluir porque deficiência é uma coisa muito indesejada. Eu não desejo, ninguém fala assim, eu estou grávida amanhã, eu gostaria muito que meu filho tivesse alguma deficiência. Nossa, é um sonho meu. Então, nem a pessoa deseja, nem a família deseja, nem ninguém deseja ter alguma deficiência. Então, tem um ranço muito negativo em relação a que a pessoa com deficiência é improdutiva, é infeliz, ela não consegue fazer com que isso estabeleça na vida dela uma vida de normalidade. E aí a nossa grande perda, porque a gente não pega o melhor de cada pessoa. A gente tem que começar a inverter o processo. Então, o nosso trabalho de intervenção, além de empoderar as pessoas com deficiência, é também fazer um entendimento do que é verdadeiramente a inclusão. Porque a gente tem aquele aspecto que a gente tem uma régua muito alta, a meritocracia está aí, e isso acaba impedindo, às vezes, que a gente veja possibilidades. Ninguém está pedindo para o empregador fazer uma contratação de um meio funcionário. Já escutei de tudo. Né, que a pessoa com deficiência é meio funcionário, que ela vai dar prejuízo para a minha empresa, tudo isso. Mas isso não é real. É real se a gente não transformar a empresa num ambiente efetivamente inclusivo. E como que a gente faz isso? A gente transforma a empresa tendo estratégia, tendo o programa e transformando a empresa na questão de acessibilidade, que não é só a rampa. Tem a questão das barreiras atitudinais, as barreiras de comunicação, e isso faz com que a gente perceba que é possível, sim, que a pessoa com deficiência faça a mesma performance do que qualquer outro funcionário. É óbvio que ela tem a limitação. Aqui nós estamos no ambiente aqui do transporte, que falaram tanto, você não vai pegar um motorista que não enxerga, certo? Ninguém está pedindo isso. Nós estamos pedindo só que a empresa não se feche às possibilidades, porque a gente sempre vê o que a pessoa com deficiência não pode fazer. Então, a gente faz essa inversão. Quando a gente faz essa inversão, é mais fácil a gente construir soluções. A lei não é fácil de cumprir. Se fosse fácil, ela não existiria. Não precisaria da lei para a gente estar aqui obrigado a contratar e a conversar sobre o assunto. Eu, pessoalmente, digo para vocês que a coisa muito mais difícil que eu já fiz na minha vida é isso. Eu trabalhava numa multinacional, quando recebi a missão de contratar pessoas com deficiência, eu não me conformava que ninguém conseguia, comecei a estudar o assunto e falei assim, tem uma solução muito maior. Convidei mais 10, 15 empresas para desenhar uma solução em conjunto. A Unileu se formou, né? Eu tive que sair da empresa, porque criamos um monstro tão grande que acabei só ficando como presidente, que, aliás, presidente Nyong'o, eu não desejo nem para o meu melhor inimigo. Não, meu maior inimigo não queira ser presidente Nyong'o, né? Porque é um desafio muito grande. Mas eu tenho orgulho do que as empresas estão fazendo. Só que eu tenho avisos, é isso que estou falando. A gente não está nem perto de todas as possibilidades que a gente tem que ter. Então, por isso que vocês, como empresa, têm que ter esse compromisso. Outra coisa que o doutor falou, que não tem pessoas com deficiência cadastradas. Nós, atualmente, hoje, temos 2.000 pessoas desempregadas na nossa instituição, em busca de uma colocação. Essas pessoas têm escolaridade, não têm escolaridade, essas pessoas têm deficiências severas, têm deficiências leves. Isso aconteceu muito esse ano por causa até do cenário de crise que nós estamos. Mas, assim, a empresa que quer contratar, ela consegue. Ela consegue. Só que ela não consegue simplesmente só a contratação. Nós precisamos fazer com que isso seja um processo estruturado e sustentável. Ninguém está pedindo também para mandar funcionário que não tem deficiência para contratar funcionário com deficiência. Tem várias soluções que podem ser feitas. Agora, que é fácil, não é.
Não é fácil, é um desafio grande, é desgastante, tanto para as pessoas que tentam, quanto para as pessoas com deficiência. Ali também tem uma questão, mas é o certo a fazer. Então, o doutor também trouxe a questão ali do número, né, do IBGE. A gente não acredita muito naquele número. Em 2000, a gente teve 14,9%, que são 24 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E, nesta época, o IBGE perguntou para 100% da amostra, foi perguntado, né, e para 100% da amostra em 2000. E a pergunta era o seguinte: na sua casa tem alguém com alguma dificuldade de andar? Daí tinha, sim, muita, pouca. Tem alguma dificuldade de enxergar? Daí tinha pouca, moderada, até severa, até total, né? Então, a gente conseguiu fazer realmente um panorama ali do cenário da pessoa com deficiência. Mas, em 2010, foi feita uma amostra da amostra, só 1% dos domicílios pesquisados, e deu aquela distorção ali de que cada 4 pessoas têm um tipo de deficiência. Então, a gente acha que ficou aquelas muito leves, como, por exemplo, na visual, que o senhor é uma pessoa com deficiência porque usa óculos. Então, a gente não sabe exatamente como a metodologia foi feita. Mas, independente se é 24, 50, ele é um cidadão brasileiro e que merece também ter acesso aos direitos fundamentais da humanidade, que é acesso à educação. E isso diz respeito, fazendo todos os recortes, que é quem está mais velho, quem está mais novo. Hoje, nós temos cerca de 12 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalho. Certo? Desses 12 milhões, 2 milhões recebem benefício de prestação continuada somente. E são pessoas mais voltadas à questão mais da severidade da deficiência, junto com a invalidez, né, aquela questão da invalidez, junto com a questão social. E, em 2012, o governo tomou uma atitude de que essas pessoas não vão perder o benefício se voltar para o mercado de trabalho, porque cerca de 1 milhão delas têm condição de voltar para o mercado de trabalho. Então, e também na condição de aprendiz. Então, estamos num caminho muito devagarinho para a gente tirar essas pessoas do conforto do benefício para passar da cidadania do emprego. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, tirando tudo, quem tem BPC, quem tem severidade da deficiência, nós estamos com mais ou menos uns 10 milhões de pessoas com deficiência que querem um emprego, que buscam um emprego, que têm condições, pode ser até analfabeta, mas tem emprego para analfabeto, não tem? Tem, bastante. Né? Não precisa porque às vezes a pessoa tem uma deficiência intelectual que ela não consegue aprender a ler, mas tem emprego para ela. Né? O que eu digo para vocês é que nós, sem deficiência, nossa taxa de desemprego até ano passado, eu não vou entrar no mérito deste ano, era 5%. 5% das pessoas sem deficiência estavam sem emprego. A taxa de deficiência, para quem tem deficiência, 95% das pessoas com deficiência estão sem emprego. Então, nós temos 10 milhões de pessoas dispostas a trabalhar, que não têm benefício, que a condição da deficiência é adequada, todas as questões, mas a gente tem, dos 10 milhões, somente 330 mil pessoas com trabalho. Então, apesar de todos os indícios, ter deficiência é, sim, determinante para que a pessoa não tenha acesso ao emprego. E nós, como sociedade, nós temos que pensar por quê. Nós somos a única barreira para acabar com essa taxa de desemprego, porque ter deficiência nesse país significa não ir para a escola, porque ninguém sabe ensinar uma pessoa com deficiência, e não ir a um trabalho. Então, lógico que a gente só tem 10 minutos aqui, mas eu gostaria de passar como eu sou representando empresas também, e sei a dificuldade delas e sei o esforço delas. Por isso que eu digo que eu tenho empatia aos esforços. Mas ainda temos que pensar o que nós podemos fazer a mais para que a gente mude um cenário, porque a lei, por si só, fica naquela questão. Cumpriu, não cumpriu, a multa é muito ruim, eu não queria cumprir essa legislação, é mais um problema para a minha organização. Mas como que nós vamos fazer para transcender a questão da obrigação legal e realmente virar uma sociedade em que ter deficiência não significa as pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência dizer não. Então, obrigada.
Vamos ouvir o Dr. Roberto Feitosa Silva, perito médico da Justiça do Trabalho. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecer a doutora Débora pela oportunidade. Eu queria começar, antes de falar propriamente dos deficientes, fazer um alerta aos empresários da área, né? Sobre como está sendo visto na sua empresa as questões osteomusculares, as questões, basicamente, doenças de ombro ou membros superiores e coluna lombar. Como é que vocês estão enfocando isso? Que no transporte a gente sabe que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e geralmente é mais cedo, né? Então, como vocês estão enfocando isso? Qual a solução que vocês estão dando? E quanto às doenças psiquiátricas? Vocês estão fazendo avaliação psicológica antes, no admissional, antes de a pessoa entrar? Vocês poderiam ter avaliações importantíssimas sobre a capacidade do seu candidato. Então, isso está sendo feito efetivamente? Então, independente do que a justiça está pedindo, do que a lei pede, o que vocês estão fazendo para evitar passivo na contratação dos seus funcionários? Vocês estão conversando com a medicina do trabalho de vocês? Tem essa interação? Ou vocês estão só cumprindo a lei, fazendo aquele documento e jogando na gaveta e chega? Cumprir a lei. Então, esse é um alerta, é uma reflexão para vocês terem, né? E conversarem com a medicina de trabalho de vocês, para evitar a criação de passivo absolutamente desnecessário. Tá? Outra coisa, na contratação, esses exames que eventualmente sejam solicitados custam. Mas o que custa mais? Esse custo de você fazer esses exames ou um acidente de caminhão? Que poderia ser evitado se você soubesse, por exemplo, que a pessoa está usando rebite ou alguma outra coisa assim. Ou que tem algum problema emocional grande que eventualmente faz ela desligar, como, por exemplo, a apneia de sono. A pessoa vive isso e, de vez em quando, desliga. 1 segundo ou 2, o suficiente para causar um acidente gigantesco e uma perda para a empresa que poderia fazer admissional todo dia, o ano inteiro, que não chegaria a 1/10 do valor desse caminhão. Então, reflitam sobre isso. Em relação à deficiência, a gente tem que entender que o deficiente ele é um ser humano normal e que tem todas as prerrogativas normais. Então, independente da deficiência dele, a partir do momento que ele é contratado, que ele se mostrou apto a determinada função, ele é normal para aquela função. E vai ser cobrado igual a todo mundo. Se ele for contratado para exercer uma função, ele vai ter que exercer aquela função. É bem simples assim. Sem discriminação, sem pena, sem dosinha, mas ele também não é herói. Tá certo? Ele não é porque ele tem uma deficiência que ele vai poder desempenhar mais porque ele desenvolveu algum recurso extra. Esqueça isso, é uma pessoa normal que vai ter um desempenho próximo dos normais, digamos assim. Então, a gente tem que levar isso em consideração para permitir que essas pessoas entrem com essa capacitação, que a doutora bem disse que todo mundo tem, né? Quer dizer, pelo menos existe uma tentativa de profissionalizar, de tornar apta essa pessoa. Então, a partir do momento que essa pessoa adquiriu essa capacitação, ela é normal para aquilo que se propôs. Tá certo? Um aspecto mais, talvez, humano dessa situação, nós usamos, eu acho que a gente está aqui, nesse mundo, para aprender. E o deficiente, ele tem um dos periféricos com defeito, né? A máquina tem algum defeitozinho, mas ele também está aqui para evoluir como ser humano. E o trabalho é uma das coisas que dignificam o ser humano, que faz com que a gente cresça e contribua para essa sociedade que a gente está vivendo. Então, eu acho que essa condição deve ser levada em consideração na hora de ver o excepcional. Lógico que o portador de deficiência, o deficiente, lógico que se ele começa a ter problema na empresa, começa a quebrar coisa, começa a não fazer, não render, virou normal. Vai ser demitido do mesmo jeito. E a cota vai continuar em aberto.
A empresa não pode fazer assistencialismo, né? Não pode ter o papel do INSS na manutenção de um deficiente. Tá? Isso inviabilizaria, eventualmente, até o negócio. Uma outra coisa importante em relação ao transporte, que é uma pergunta que foi muito recorrente. O deficiente pode ser motorista de caminhão? Então, a princípio, pode, desde que o caminhão esteja adaptado. Tá bom, você vai fazer uma adaptação no caminhão para alguém com uma deficiência simples, que não tenha uma perna. Você faz a adaptação. Aí, por algum motivo, essa pessoa sai da empresa, ou morre, ou muda de emprego, muda de vida. O que você vai fazer com esse caminhão? Você vai ter que achar outro deficiente igual? Ou você vai ter que readaptá-lo a uma nova deficiência provável? Então, esse problema realmente é complicado. E eu acho que talvez o doutor possa me esclarecer mais em relação a isso, mas a cota da deficiência é cota da empresa e não cota do cargo. Não é? O motorista tem que ser 5% de motorista deficiente. Não, não é isso. É assim, a empresa tem 400 funcionários e precisa de 12 funcionários que tenham algum tipo de deficiência. E não que seja motorista ou que seja o gerente da empresa. Ok? Era o que eu tinha para falar. Obrigada. Bom, então eu vou pedir ao doutor Ismanhoto que faça a sua palavra agora e também o encerramento dessa noite. Você vai ter a honra de fazer o encerramento, porque nós não teremos as perguntas, já que estamos adiantados da hora. Mas, por favor. Vou tentar ser muito breve, mas até pela minha experiência na área acadêmica, né, não só como professor, mas como ex-dirigente, e sou advogado do Sindicato das Escolas e atendo muitas empresas nesta área, né? E eu não sei quantos sabem, mas a gente recentemente aprovou no país o que se chama de Estatuto do Deficiente. Então, tem uma nova legislação vindo aí a respeito da inclusão do deficiente na sociedade, porque o problema da deficiência não se restringe à inclusão no mercado de trabalho. Ela começa lá atrás, como bem disse o doutor Mauro, é um problema de inclusão na sociedade. Nós, membros da sociedade, temos que mudar nossa visão em relação à deficiência. Isso inclui a família do deficiente, o próprio deficiente. Eu quero até, antes de discordar da Andréa, dizer que vários clientes meus são seus associados por indicação minha e faço isso há muitos anos. E talvez fazer um retrospecto pela minha idade, rapidamente. Na década de 90, nós admitimos, ou o Ministério Público do Trabalho, em especial, admitia o que eles chamavam de deficiência clínica. Não eram só estas deficiências do decreto, que é de 99. Eles admitiam diabetes, então eu seria deficiente, porque hoje sou diabético, né? Admitiam cardiopatias como deficiência, admitiam hepatite como deficiência, problema renal crônico como deficiência. Então, havia um leque maior de deficiências e as empresas daí se acomodaram, de certa maneira, no quadro, entre aspas, normal, conseguiam obter pessoas que atendessem à cota de deficientes. Antes desse decreto, veio um parecer do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, definindo o que eles, no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, entendiam como deficiência, como algo incapacitante, por exemplo, para o trabalho. Daí começamos, nós, advogados, começamos a questionar assim, por que o parecer do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo é quem definiu o que é deficiente? Aí eles pegaram aquele parecer do Conselho, por que não do Conselho Federal de Medicina, né? Conselho Regional de São Paulo, pegaram aquele parecer e transformaram em decreto. Basicamente foi isso, que a história desse decreto é essa. E aí, onde chegamos, né, na área de transporte especificamente, a gente tem uma definição por decreto, que não é lei, né, mas por decreto, de quais são as deficiências aceitas como tal, para fim de cumprimento de cota. Aliás, já que estamos falando de cota, eu acho que a gente não deveria estabelecer meta, mas quando atingirmos a meta, a gente dobra a meta. Já ouvi isso em algum lugar, né?
Mas, enfim, se nós olharmos esse decreto, né, e o doutor projetou, mas até pelo adiantado da hora a gente não está podendo debruçar uma maior reflexão em cima das definições de deficiência, aí são basicamente 4, a mental, a física, a visual e a auditiva. Qualquer pessoa com estas deficiências não consegue obter carteira de habilitação do tipo D ou do tipo E. É só olhar a legislação ou passar por uma renovação de carteira nacional de habilitação, que a gente pode afirmar isso com absoluta convicção. Não sei se os senhores que não são do ramo sabem, né, eu sei porque meus clientes daí me ligam e dizem assim, o que eu faço com o empregado? Ele foi reprovado na renovação da carteira nacional de habilitação porque é daltônico. Não deram mais a E, rebaixaram ele para C ou rebaixaram para B. E aí ele era motorista de carreta, tinha carteira E, porque é daltônico, não pode mais manter a mesma função, não pode mais manter a atividade profissional dele. Cá entre nós, daltonismo não entra aqui na definição de deficiência. Então, nem daltônico consegue carteira E, que dirá estas daqui. A gente encomendou para uma transportadora especificamente um parecer de um advogado conhecido na área como advogado da área de trânsito. Ele tem acesso e conseguiu investigar. Existem 48 pessoas com carteira profissional sendo deficientes. Não para E e nem para D, para C. Que eu acho que é van, né? Me ajudem aí. C é o quê? Toco? Caminhão toco. Tá. Então, tem 48 pessoas no Paraná inteiro que podem ser contratadas como motorista profissional. Devem estar certamente empregados, né, pela escassez que existe. Então, o que a gente tem defendido, doutor Mauro, não é necessariamente descumprir a lei. Várias atividades têm dificuldade em cumprir a lei, para não dizer todas. Mas o que a gente tem defendido é que, se eu não disponho do cargo de motorista, porque se ele se enquadrar nesta deficiência, ele não vai poder ser motorista, que não se incluísse na base de cálculo das cotas dos deficientes os motoristas, porque é um cargo que eu não disponho. E aí eu vou em cima de um exemplo concreto também de um cliente nosso. Tem 2.600 empregados, 2.100 são motoristas. Me restam, portanto, 500 vagas para eu preencher 5% de 2.600 são 130, isso, né? 130. Então, eu tenho que ter 130 deficientes, mas eu só posso preencher essas vagas nas 500 restantes, porque nas 2.100 eu não disponho, porque se ele for deficiente pelo decreto, ele não tem carteira ou não pode ser motorista. E aí significa que, das 500 vagas disponíveis, eu tenho que pôr 130 deficientes. Com o devido respeito da Andréa, não vou conseguir trabalhador habilitado para isso. Não, mas esse é um caso concreto. Assim, o trabalhador tem que ser habilitado para não virar caridade. E, doutor, tem um dispositivo que talvez o senhor não conheça, o doutor Mauro certamente conhece, não sei o que ele pensa da aplicação dele. Tem um dispositivo na lei que diz que, se eu mandar, só posso dispensar uma pessoa portadora de deficiência depois que eu já tiver contratado outro para o lugar dele. Tem empresa que está sofrendo sentença, mandando reintegrar o deficiente, porque mandou embora, porque ele tinha um comportamento inadequado, um desempenho inadequado, e que poderia ser melhor, mas, se eu não contratei antes alguém para o lugar dele, eu tenho que trazê-lo de volta até contratar antes alguém para o lugar dele. Principalmente se eu não tenho cota, né? Se eu não atinjo, não atendo plenamente a cota. Então, essas dificuldades que a gente conhece e vive no dia a dia que nos levam a pensar. Sou esperançoso com o futuro, por razões óbvias, em razão dessa minha outra experiência, por isso que eu vou me alongar um pouquinho. Como eu atuo muito na área educacional, a gente tem uma discussão há uns 10 anos muito forte na área educacional, porque começou um movimento na sociedade, teve novela mostrando essa dificuldade das famílias em conseguir matricular seus filhos com portadores de alguma deficiência em escola dita regular. Cá entre nós, se for pessoa que precisa de escola pública, porque não pode pagar a escola particular,
não tem escola pública especializada para os deficientes e as escolas regulares não estão longe de estarem preparadas para receber deficiente de qualquer natureza. Desde a básica, né, que seria a física, o caminhar, eles não estão preparados. As particulares começaram a ser cobradas e tiveram que se adaptar a isso. Mas não sou hipócrita de admitir que elas resistiram e ainda resistem, porque é difícil adaptar a escola para a criança portadora de deficiência, seja qual for a deficiência. O pai da criança, entre aspas, normal, vai cobrar da escola que aquela criança com deficiência, seja uma síndrome de Down, seja uma criança com qualquer outro tipo de síndrome, autismo está muito comum, que ele atrapalha o funcionamento da sala, ele atrapalha o filho está reclamando, tem problema de agressão, quando são crianças pequenas ainda, e crianças com síndrome de autismo, Down, essas crianças, às vezes, são mais nervosas, agridem os coleguinhas, então, exige da escola uma atenção redobrada. É difícil fazer a inclusão na escola, mas a legislação não deixava isso claro, o Ministério Público vinha cobrando, e com o tempo todo mundo foi se adaptando, foi admitindo fazer a inclusão. Daí a discussão ficou, posso cobrar uma taxa, por exemplo, a criança tem uma dificuldade, uma deficiência tão grande que eu preciso ter alguém, um acompanhante, um tutor só para ela. E aí, na escola particular, entendia-se que era possível cobrar. Eu já vinha há algum tempo dizendo que não, que a inclusão é uma responsabilidade social, e aí todos nós, entre aspas, pais de crianças normais, pagamos um pouco a mais na nossa mensalidade para que a escola possa disponibilizar uma estrutura só para aquela criança que precisa. Se olhar socialmente é correto, se olhar individualmente, não. Por que eu tenho que pagar uma mensalidade maior se meu filho não demanda aquele atendimento? Isso hoje está soterrado, agora com o Estatuto do Deficiente, consta expressamente que é proibido a escola particular cobrar qualquer taxa adicional dos pais que a criança demande um atendimento especial, ou um atendimento especializado, ou um tutor, ou um acompanhante. Então, isso vem para a planilha de custo, isso vai custar um pouco mais a mensalidade de todos, para que o que é justo as crianças tenham acesso. Então, daqui a algum tempo, nós vamos ter deficientes com formação escolar. Desculpe, André, discordar, mas o analfabeto hoje, emprego, eu acho que ele não consegue mais. Subemprego pode ser, mas não se consegue. Que tipo de trabalho alguém consegue desenvolver sem saber ler e escrever? Sim, claro, entendi, mas, enfim, eu acho que o futuro, com a inclusão na escola, vai melhorar. Isso vale para a escola pública e particular, ter que fazer a inclusão. As famílias estão começando a parar de ter vergonha de deixar o deficiente em casa, que isso era uma realidade. Eu lembro disso da minha infância, de uma amiga da minha mãe, tinha um filho deficiente, e ele ficava no quarto escuro. E, de vez em quando, a gente ia lá visitar essa amiga dela, a gente escutava os gritos, e a mãe não deixava ninguém visitar o filho dela. Nem a minha mãe, muito menos eu podia chegar perto, era o quarto escuro onde ficava, infelizmente, um deficiente. Então, acho que isso vai mudar. Mas, na área de transporte, eu levei essa discussão ao judiciário para tentar excluir os motoristas da base de cálculo. Não era não cumprir a lei, excluir da base de cálculo. Tive sucesso em primeira instância e, infelizmente, foi reformada a decisão no TRT e aí não consegui fazer subir a revista. Mas, por outro lado, pela prova da dificuldade em conseguir deficiente num outro cliente que tem 11 mil empregados e teria que ter, portanto, 505 deficientes, a gente até conseguiu provar que não consegue contratar com anúncio de venha sem experiência, venha sem formação, venha. E não, na época, pelo menos, não foi possível. Então, para arrematar, acho que a gente tem que, aí a orientação até de advogado, a gente tem que, de fato, fazer a inclusão, tentar, de todas as formas. A Unileu é uma instituição séria, que, por isso que eu fiz a ressalva, a gente recomenda a Unileu há muito tempo. Acho que algumas ainda são associadas, algumas deixaram de ser porque disseram que a mensalidade estava muito alta, R$2.000 por mês. Então, teve gente que, como tem gente que acha cara a mensalidade do sindicato, que é bem menos que isso, por sinal, né? Enfim, mas acho que a gente tem que tentar fazer a inclusão, mas recomendação de advogado, se constituam de provas de que, de fato, estão tentando fazer a inclusão.
encaminha o ofício, faz uma abertura de processo seletivo específico para portador de deficiência, mantém essas vagas abertas, manda ofício para o Cine, solicita para a Unileu, que diz que está com um banco enorme, quem sabe esse banco dela fica tão grande que ela começa a disponibilizar para quem não é associado. Então, mas, enfim, essa dificuldade existe da gente conseguir cumprir a cota, porque, numa transportadora, o quadro de motorista é sempre o de maior percentual, mais da metade da empresa é de motorista, em qualquer transportadora. Varia de 60%, 70% ou 75%, como é numa escola. Numa universidade, pelo menos 50% do quadro, para dizer baixo, é de professor universitário, onde eu contrato professor universitário portador de deficiência. Então, existe. O doutor Ricardo Tadeu é um exemplo. Aliás, é professor, dá aula num dos meus clientes, por sinal. Além das aulas em pós-graduação que ele dá. Mas quantos como ele existem no mercado? Não se contrata ou se deixa de contratar um professor universitário ou professor de pré-escola por ele ser ou não deficiente, é por ele ser ou não um bom professor. E bons professores deficientes, há uma escassez enorme. Com uma outra dificuldade, é comum os professores terem carga horária de 8 aulas por semana. Se eu quiser contratar um deficiente com carga horária reduzida, não me permitem. Mas o professor eu contrato, e ele entra como um na minha base de cálculo, não entra na proporção das horas que ele efetivamente trabalha, né? Enfim, as dificuldades dos senhores existem em outros setores. O pessoal da área de vigilância diz que o vigilante com deficiência também não é certificado pela Polícia Federal. E, numa empresa de vigilância, os vigilantes correspondem a quantos por cento do quadro? 95%, é pior do que motorista. Então, não adianta, às vezes, a gente reclamar demais. Ou a gente trabalha para mudar a lei, como sugeriu o doutor Mauro, ou a gente se prepara para fazer esse enfrentamento, às vezes, judicial mesmo. E o Ministério Público talvez pudesse frequentar um pouco mais as nossas empresas, com todo o respeito, né, para ver das nossas dificuldades, principalmente em relação à cota de deficiente nos cargos de motorista. A resolução do CONTRAN que proibia foi revogada, mas o teste prático, que, aliás, eles chamam de físico e psicológico, se não me engano, para a renovação da CNH, não deixou de ter as mesmas exigências que tinha antes. Só não tem mais a deliberação que proibia. Mas, na prática, infelizmente, a gente não consegue. Até porque saiu a fórceps, né? Vocês são obrigados a revogar. Tá bom, revoguei. Não há mais a proibição. Exatamente. Não há mais a proibição, mas, na prática, as exigências para renovar a carteira ou para tirar a carteira continuam sendo as mesmas, ao ponto do absurdo do daltônico não conseguir renovar a sua CNH. E eu acabei de renovar minha carteira e reparei que agora realmente tem a CN a luz vermelha e a CN a luz verde para a gente ver se distingue, que me parece que são as cores que o daltônico não consegue distinguir, né? Não me lembro de, em outras renovações, ter feito esse exame. Pois agora tem, então o daltônico não é deficiente, mas não consegue renovar a carteira por esta deficiência, né? Coisas da nossa República. Obrigado. Desculpe me estender. Agradeço muito a participação dos senhores aqui nessa tarde, de todos vocês que nos acompanharam nos painéis, nos debates, que fizeram perguntas. Para mim foi uma honra estar aqui e eu espero vê-los novamente, em breve, quanto possível. Muito obrigada. É com você. Nós declaramos encerrado, portanto, esse seminário, convidando a todos os presentes para o coquetel no salão de eventos do sindicato, no piso inferior. Uma boa noite e obrigado.